Espero que vocês estejam bem, apesar desse contexto de ansiedade, de medo que a pandemia traz pra gente. Espero vê-los em breve e que tudo se resolva o mais rápido possível. A gente tinha parado no texto do Kant sobre o esclarecimento. Esse é o assunto. Antes de começar o texto, só para que vocês entendam, eu tô fazendo esse vídeo, essa aula, porque a gente já tinha começado a leitura do texto. Não acho tão coerente eu mandar um texto para explicar outro texto, certo? Por isso que eu tô mandando vídeo, para tentar explicar isso da melhor forma possível para vocês. Outra coisa, não tenho experiência em gravar aulas em vídeo, se a gravagem é em vídeo, lógico. Tô gravando na minha casa, não tenho um estúdio para isso, mas a gente vai tentar o máximo possível fazer com que vocês aprendam. O objetivo principal é esse, certo? Então, pega lá o caderno, uma caneta, um lápis, uma canetinha, enfim, o que vocês tiverem aí, e vão marcando conforme eu for orientando vocês. Vocês têm, o textinho que foi tirado do xerox, vocês já receberam antes o texto do esclarecimento. E vamos lá. Vou pegar uma caneta também, que eu tenho mania de marcar. Vamos lá. O esclarecimento. Como a gente já havia começado a discussão, é o texto de um filósofo chamado Kant. É um texto do século XVIII. E a gente já tinha também conversado sobre o contexto em que o Kant escreve o que é o esclarecimento, o que é esse tal de esclarecimento. Por que eu falo do contexto? A gente está falando de um texto de filosofia. Filosofia é análise crítica da realidade. Então, logicamente, ela tem que condizer com o contexto. O Kant ele vai escrever, então, num período que a gente chama de iluminismo. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu não vou ficar me alongando aqui, até porque senão vai ficar só repetindo as coisas na cabeça de vocês. O vídeo fica muito longo e a gente acaba não falando, sobre o que vocês ainda precisam saber. Mas é um contexto de iluminismo. O que significa isso? Um progresso da sociedade, da vida das pessoas pela razão, pelo conhecimento racional. Não mais religioso, mas sim racional, certo? Aí, outra coisa importante que a gente já tinha conversado, mas só relembrando vocês, esse texto Kant ele publica num jornal. É um texto de filosofia, mas é um texto que o Kant ele publica no jornal. Então, dentre os textos do Kant, se você pega algumas obras do Kant, por exemplo, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, a leitura é muito mais complicada do que esse texto de esclarecimento. Até porque é um texto sobre esclarecer as pessoas. Então é um texto que tem uma leitura menos complicada do que outros textos de filosofia. E como que eu separei aqui para organizar para vocês? Vocês estão aí com o caderno de vocês, com a caneta, de modo mais objetivo. São 4 conceitos-chave ou 4 conceitos principais do texto que vão, chegar em um principal, que é a autonomia ou a liberdade. Vamos chamar de autonomia, certo? Vai aparecer aí para vocês um esqueminha bonitinho e vou passar para vocês depois do segundo momento da explicação.
Então, o que é esclarecimento? Começando, né? Vocês vão anotando aí. São 4 conceitos principais. Primeiro, o conceito de menoridade, que em algumas turmas a gente já tinha conversado sobre isso. Segundo, de maioridade. Primeiro, menoridade. Segundo, maioridade. Terceiro, uso privado da razão. E o quarto, uso público da razão. E esses 4 conceitos, né? Menoridade, maioridade, uso privado da razão e uso público da razão, eles vão girar em torno do principal conceito, autonomia. Então, o que vocês vão anotar aí? Os 4 principais conceitos do texto, certo? Começando pelo primeiro, menoridade. No texto que vocês têm aí, não tem essa parte, mas durante o texto, o Kant ele faz a seguinte pergunta: vivemos em uma época esclarecida? E ele mesmo responde: não, mas vivemos em uma época do esclarecimento. Ou seja, as coisas estão caminhando para que as pessoas se tornem esclarecidas. Mas afinal de contas, o que é o esclarecimento? Aí ele já inicia o texto. Esclarecimento é a saída do homem da condição de menoridade que ele se encontra. Então, né, novamente no nosso primeiro conceito-chave, que é a menoridade. O Kant, ele faz uma metáfora de menoridade, certo? O que é o menor? Pensemos o seguinte: o que é o menor de idade? É aquela pessoa que não pode ir onde ela quer, ela tem que pedir, né, autorização para quem cuida dela, seja o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, o responsável. É aquela pessoa que não responde pelos atos. É aquela pessoa que precisa de alguém para ser responsável, para se responsabilizar pelos atos dela. Ok? É aquela pessoa que não ainda pode decidir sobre a própria vida. Ela precisa que alguém decida, que alguém autorize as coisas que ela quer fazer. Essa é a metáfora. Menoridade, o estado de menoridade, é quando você precisa que alguém pense por você. E se essa pessoa, ela pensa por você, ela vai decidir a sua vida por você. Ela vai decidir o que é melhor para você. Isso é menoridade. É quando a pessoa não pensa por ela mesma, ou seja, quando ela não é crítica. Quando ela tem que obedecer, aceitar tudo pronto, pensamento pronto, seja no campo da moral, no campo da política, no campo da religião, é uma pessoa que não pensa por ela mesma. Esse é o estado de menoridade. E o que o Kant está falando? Esclarecimento é a saída desse estado de menoridade, ou seja, de incapacidade de pensar por você mesmo, de decidir o que é melhor para você. É a partir da maioridade. O que é a maioridade, então? É quando você não precisa da tutoria de ninguém, ou seja, você decide por você mesmo. Você é responsável por aquilo que você pensa e faz. Esse é o estado da maioridade. É quando você pensa por você mesmo. Traduzindo, quando você é crítico. Quando você não aceita pensamento pronto. É isso que o Kant está dizendo. Maioridade é o estado da crítica. Como que se faz crítica para o Kant? Usando a razão. Razão, conceito importantíssimo para o Kant e para inúmeros filósofos. O que o Kant vai fundamentar melhor isso em um livro, em uma obra dele, que se chama Crítica da Razão Pura. Quando você fala de razão para o Kant, quando você fala de pensamento, você está falando... Para o Kant é importante pensar e usar a razão. Mas é muito mais do que isso. Pensar como se pensa.
Como que você faz isso? Sendo crítico. Aí, né, essa maioridade é quando você recebe pensamento, é quando você tem acesso a isso. Mas é quando isso passa pela sua razão, pela crítica. Isso é ser maior. Por exemplo, o discurso da ciência é um discurso que tem base racional. É isso. Por quê? Porque ele passa por uma investigação. Então, no estado da maioridade, é quando você investiga aquilo que te dizem. E não somente acredita. Quando você investiga. E essa investigação é a razão. Certo? Então, nós tínhamos lá o primeiro conceito, minoridade. A pessoa que é incapaz de pensar por ela mesma. Maioridade, a pessoa que é capaz de pensar por ela mesma, porque ela faz com que as coisas que chegam até ela passem pela investigação, passem pela crítica, certo? Então, uma pessoa esclarecida é aquela pessoa que vai abandonar esse estado de minoridade para alcançar o estado de maioridade, ok? Para falar de forma mais conceitual, quando você está nesse estado de minoridade, você passa por um estado de heteronomia, ou seja, quando o outro decide por você, quando você é dependente do outro. E quando você está no estado de maioridade, você está no estado de autonomia. Autonomia é o nosso principal conceito. Lembrem disso, que eu tinha explicado para vocês. Certo? A pessoa esclarecida é uma pessoa autônoma. Porque ela responde por ela mesma. Ela é crítica. Ela pensa sobre as coisas que ela recebe, que dizem pra ela que tem que ser. O que acontece? A gente já nasce com tudo estruturado. Valores morais, valores religiosos, política, tudo. A gente não precisa se dar o trabalho de inventar nada. E a gente aprende tudo. A gente aprende, inclusive, como a gente tem que ser. E vamos dizendo. Imaginem que se a gente aceita tudo. Somos uma construção daquilo que disseram pra gente. É isso que o Kant está falando. Então é natural esse estado de minoridade. Porque quando você nasce já está tudo pronto. Já está tudo colocado. Qual que é o problema disso? Se você recebe tudo pronto e não investiga isso, você vai viver sempre de acordo com o que dizem pra você. Você vai ter que sempre aceitar tudo. É isso que o Kant está dizendo. Isso é um problema. Isso, inclusive, tira a dignidade da pessoa. Quando a pessoa não é responsável por aquilo que ela perde a dignidade. E quem, né? Isso é uma provocação que eu coloco pra vocês. Quem, senão vocês mesmos, né? Tem que ser responsável por decidir a vida de vocês. Quem? Eu? Não. Vocês. É que tá importante de ser esclarecido. Ser autônomo. Ok. Continuando, então temos esses dois primeiros conceitos. Aí, como que você se torna uma pessoa esclarecida? Aí a gente chega, então, né, nos outros dois conceitos, mas só falando um pouquinho mais sobre o texto, né? Eu vou ler um pedacinho aqui que vocês têm aí. Tá no segundo parágrafo do texto que vocês têm aí. E o Kant fala o seguinte: preguiça e covardia são as causas que explicam porque uma grande parte dos seres humanos, mesmo muito após a natureza tê-los declarado livres da orientação alheia, ainda permanecem com gosto e por toda a vida na condição de minoridade. As mesmas causas explicam porque parece tão fácil
outros afirmarem-se como seus tutores. É confortável ser menor. É tão cômodo ser menor. Se estão dizendo pra mim como tudo tem que ser, eu não preciso pensar. Então eu vou ficar de boa. Certo? É isso que ele tá falando. Então as pessoas, na maioria das vezes, elas não são esclarecidas porque elas têm preguiça de pensar. Porque já tá tudo pronto. Ele diz aqui no texto: por que eu vou pensar se eu posso pagar alguém pra pensar por mim? Por quê? Não preciso. Mas agora pensando em uma sociedade. Quando você não pode pensar por você mesmo, você tem que aceitar aquilo que os outros dizem. Você tem que aceitar os valores que são colocados. Você tem que aceitar as leis que são colocadas. E se isso não for justo, ou se isso não vai condizer com aquilo que você quer ser? E se isso vai tirar a tua liberdade de ser? E aí? Aí que tá a importância do esclarecimento, gente. Porque nem toda coisa que dizem pra gente como deve ser, ela precisa ser assim. Mas se você tem preguiça de pensar, se você não quer pensar, você vai ter que aceitar isso. É por isso que o Kant vai dizer que esse estado de menoridade é indigno. Certo? Porque ele vai tirar de você o direito que você tem de decidir sobre a sua própria liberdade de ser. E isso é muito importante. Trazendo a discussão para os dias de hoje. Não tão de hoje, vamos ficar um pouco mais para trás. É um exemplo que eu gosto, já usei e vou usar de novo. Durante um tempo, no nosso país, era legal e era moral escravizar seres humanos. E para quem era escravizado? Era legal? Porque que lei diz que um determinado grupo é inferior a outro grupo de pessoas? Tava na lei. Tava na cabeça das pessoas. E a gente tem uma sociedade racista até hoje. Esclarecimento. A importância tá aí. Certo? Para que as pessoas, né, sejam livres. É isso, aí que tá a importância da liberdade do pensamento. A importância da crítica. E a gente traz isso pra sociedade. Não fica só no meu umbigo ou no de vocês. Não. Não é só coisa do meu umbigo ou do de vocês. É a sociedade. Uma sociedade precisa ser esclarecida. Uma sociedade, na medida em que ela é esclarecida, ela é justa. Isso é um lema também do iluminismo. Liberdade, igualdade entre as pessoas. Certo? Uma leitura que se faz. Existem críticas a isso, mas a gente não vai focar aqui nessas críticas. Mas aí, gente, que tá a importância do esclarecimento. É que tá a importância de você ser dono da sua própria vida. Decidir por você. Ser responsável por aquilo que você é. E ter esse poder de decisão. Certo? Mas, como? A gente já nasce com tudo pronto. A gente já nasce tendo que aceitar as coisas. Como a gente vai dizer, é um estado natural de menoridade. Mas nada impede, por exemplo, que conforme eu vá crescendo e vá vendo as coisas, eu entenda que as coisas não são bem assim. Aí que tá a importância do uso público da razão. Mas para ficar na ordem dos conceitos, vamos falar primeiro da
do uso privado da razão. Certo? Entendi que estou em uma sociedade na qual valores são determinados, leis são determinadas e eu tenho que aceitar. O Kant, ele vai criticar dentro do texto a religião. Ele vai dizer uma das maiores tiranias com as pessoas é a imposição de valores religiosos. Não é que o Kant não gosta da igreja. Não é que o Kant não gosta de Deus. Não é isso. O que o Kant está falando? Os valores da igreja não podem se sobrepor à vida das pessoas. Certo? É isso que ele está falando. Porque se trata de crença. Crença é diferente de razão. E um pequeno grupo, ou né, um grupo que, embora seja pequeno, mas tenha né, um poder sobre a maioria, não pode determinar como as pessoas têm que ser por uma crença. Você pode sim ser religioso, se isso te faz bem, enfim. Se você acha que isso é natural e que a vida é assim, você pode. Mas isso não pode influenciar na decisão na vida das pessoas como um todo. Essa é a crítica que ele vai fazer. Tudo o que é maior e que decide a vida das pessoas tem que passar pela razão, pela crítica da razão. E não pode ser baseado em crença, porque crenças são individuais, são diferentes. E a gente está falando do coletivo, de justiça. Porque é certo na minha igreja, né, trazendo para hoje. Por isso que nós existimos num estado laico. Porque o que eu li na minha igreja, o que eu aprendi, né, com sei lá, com o padre, com o pastor, dependendo da religião que eu participe. Isso não pode passar para a maioria. Porque isso é uma crença individual. Certo? Isso não pode se sobrepor no coletivo. É isso que eu tô querendo explicar pra vocês. Não pode. Porque isso são valores individuais. Certo? Aí o Kant ele vai criticar, né? Ele vai dizer que em geral, né? Porque ele tá falando aqui, porque eu coloco pra vocês da crença, que é coisa individual. Porque o discurso religioso ele diz, e o Kant ele fala isso no texto, inclusive, né, a igreja vai me dizer, creia, só, você não precisa pensar por quê, você tem que acreditar. Crítica ali que ele faz também, né, por exemplo, ao exército, obedeça, não pense. Então esses tipos de instituições, eles não podem determinar em última instância a nossa vida. Somente de forma individual, mas não na forma coletiva ou em última instância. Isso não pode chegar como decisão na tua vida sem antes ter passado pela razão, pela investigação, pela crítica. Aí, né, para ficar de modo mais específico, a razão privada. Eu tô dentro da igreja, vou exemplificar para vocês. Eu tô dentro da igreja e na minha religião diz o seguinte, sei lá, que eu sou mulher e que eu não posso cortar meu cabelo. Que eu não posso usar calça. Mas eu não concordo. Porque eu acho que não é o tamanho do meu cabelo que vai dizer sobre a minha fé. Não é a minha roupa que vai dizer se eu sou uma boa pessoa ou não. São as minhas atitudes, é o que eu tenho no meu coração. Mas eu vou obedecer porque é a lei da minha igreja. Então eu tô no uso privado da razão. Ou quando, né, eu tenho
um certo tipo de conhecimento e eu não compartilho isso com as pessoas. Quando eu acho que a razão é uma coisa minha, que eu sou a dona da razão, que o que eu sei é melhor, o que a gente vai dizer, isso não pode acontecer. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, porque ele ajuda as pessoas a melhorarem a vida das pessoas. No uso privado da razão, a razão ela existe, lógico, você faz a crítica. Desculpa, a crítica ela existe, mas ela não é levada para frente. É como se eu tivesse aqui uma corrente, né, me prendendo e prendendo todo mundo, e eu enxergasse essa corrente e eu entendesse, né, que eu não preciso dela, que eu não deveria estar acorrentada. Mas eu fico quieta. E eu não tento convencer os meus amigos que juntos todo mundo tem o poder de arrebentar a corrente. Isso é o uso privado da razão. Ou ainda, quando eu acho que o que eu sei, né, que o conhecimento que eu tenho, ele tem que se sobrepor aos demais. Quando eu acho que os meus valores têm que se sobrepor aos valores dos demais. Isso é o uso privado da razão. Isso não traz esclarecimento. O que traz esclarecimento? O uso público da razão. A razão pública. Que é quando eu consigo criticar as coisas, quando eu consigo passar isso. Isso é importante. Porque é somente a partir disso que eu consigo me libertar. Vi a corrente. Falei da corrente. Falei que não é certo. E a partir disso tentei achar um jeito de me libertar. Como aconteceu, né? Quando voltando lá no exemplo da escravidão. As pessoas, um grupo de pessoas começou a entender que seres humanos não devem ser escravizados. Se essas pessoas só simplesmente não é justo, mas tá, é assim, né? Não teria mudado nada. E o Kant vai dizer, é um processo lento. Porque quem tá na tutoria, quem tá mandando, não vai aceitar tão fácil se render. Pegando o exemplo da escravidão, muitas pessoas morreram lutando pela liberdade. Vocês têm noção, né? Se você parar pra pensar também em educação pública, pessoas lutaram por isso. Porque antes a educação, ela era uma coisa de poucos, era só para quem tinha dinheiro para pagar. E essas pessoas que tinham acesso a isso, elas guardavam esse acesso porque elas entendiam que guardando isso, elas conseguiriam dominar melhor as outras. E se não fossem as pessoas que usaram publicamente a razão, lutando a favor disso? Direitos do trabalhador. Tá, tenho que trabalhar 20 horas por dia, ganho uma merreca, e se eu reclamar, eu vou ser mandado embora. Porque tem gente na fila para trabalhar no meu lugar. Então eu sei que eu tô sendo explorado, por exemplo, mas eu não posso fazer nada. Isso é uso privado. Uso público é quando você consegue falar isso. Mas é difícil, porque se você fala, você é mandado embora. Por isso que o Kant vai dizer é um processo lento. E quem tá na tutoria vai querer ficar na tutoria. Então elas vão fazer de tudo para que as pessoas não usem publicamente a razão. Para que elas tenham medo de usar publicamente a razão. É um processo difícil. Ele vai dizer somente uma revolução de pensamento. E isso é um processo lento. Por isso que ele vai dizer, vivemos em uma época esclarecida? Não. Mas vivemos na época do esclarecimento. Certo? Quem consegue, né, quem tem coragem, lembrem do lema do esclarecimento, do Sapere-Aude, né? Tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Ou seja, use a sua razão publicamente. Seja crítico. Investigue os valores que dizem que você tem que obedecer. Investigue as leis que você tem que obedecer para ver se realmente são justas, para ver se os valores realmente são certos para todo mundo.
Isso é importante. Identificou que não usa publicamente a razão. Fala, critica. Assim que se faz filosofia. É um jeito de fazer filosofia. Quando você analisa a realidade e você entende que aquela realidade tem problemas. Que você pode melhorar aquela realidade. Mas isso tem que ser compartilhado. Aí que tá a importância de se pensar o que é esclarecimento. E é somente. E é a partir disso que nós chegamos à autonomia, à liberdade. Ou seja, o que é autonomia? O que é a liberdade? Direito à crítica. É quando você tem a chance de melhorar porque você percebeu que as coisas não são bem assim. E que você pode, tentar melhorar isso, aprimorar isso. Isso é ser autônomo. Te disseram, acredite. Por que eu tenho que acreditar? Se na minha razão eu entendi que eu não preciso acreditar, eu não acredito. Eu fui autônomo. Se a lei é injusta, ou se a lei por ser lei dificilmente vai ser injusta. Se a lei não é cumprida, se ela não é cumprida, por exemplo, se eu for uma pessoa crítica autônoma, eu vou cobrar isso. Eu vou poder cobrar dos meus representantes isso. Aqui no final, o Kant está falando que é dever, dos nossos representantes. Que os nossos representantes, eles não têm que dizer pra gente, eles não têm que mandar na gente. Eles têm que representar a gente. Ele vai dizer, lógico, a gente tá falando no contexto ainda, monárquico, mas a gente tá falando de ideais de república já, certo? Então, as pessoas que vão representar o povo, elas têm que fazer o que é melhor pro povo. Mas o povo tem que saber o que é melhor pro povo e cobrar isso dos representantes. Porque se o povo não sabe o que é melhor para ele, quem tá representando vai poder jogar o que quiser e você vai ter que aceitar. Aí que tá a importância da autonomia. Agora, para ir fechando o texto, como ser esclarecido hoje? Hoje vivemos em uma época de esclarecimento? As pessoas são esclarecidas? Ou não? Essa é a provocação final que eu deixo para vocês. E como que vai ser? Vocês vão ter o tempo, de 1 ou 2 aulas para assistir o vídeo. Eu sei que é chato, eu sei que vocês vão ficar cheios de dúvidas. Então vocês vão me mandar as dúvidas e eu vou gravar um outro vídeo respondendo essas dúvidas. E a partir, da resposta dessas dúvidas eu encaminho uma atividade. Então, obrigada, gente, pela paciência de vocês. Espero, como eu disse no início, vê-los em breve. E um grande abraço para todo mundo. Beijo.